Se tu já não sabe mais o que fazer, tu já tentou, tu já se esforçou, tu já não tem mais nem força pra fazer alguma coisa, porque é como se tu tivesse sem energia e nada muda e as coisas continuam iguais. Esse vídeo é o teu lembrete de que tu não precisa fazer mais, tu só precisa entender uma coisa muito simples. Eu tô aqui com um livro do Osho, A Verdadeira Essência da Iluminação. Eu li ele aqui no aplicativo do Kindle e eu queria compartilhar com vocês uma ideia que ele traz aqui sobre essa questão do fazer. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Aqui na página 19, ele traz o seguinte: você pode viver com espontaneidade, pode viver sem ser alguém que faça as coisas, pode viver na inação, que é o que os taoístas chamam de Wei Wu Wen. Ação por meio da inação. Natureza significa que você não deve fazer nada, pois as coisas já estão acontecendo. Os rios estão fluindo, mas não que eles estejam fazendo alguma coisa. As árvores estão crescendo, não que elas tenham que se preocupar com isso, não que elas precisem consultar um guia para isso. As árvores estão florescendo, não que tenham que pensar e planejar as flores de que cor deveriam ser, de que forma. Está tudo acontecendo. A árvore está florescendo em mil flores sem uma única preocupação, sem um único pensamento, sem uma única projeção, sem ter nenhum modelo. Ela está simplesmente florescendo. Assim como o fogo é quente, a árvore cresce. Isso é natural. Faz parte da própria natureza das coisas. A semente se torna um broto e o broto se torna a planta. A planta se torna a árvore e a árvore um dia está cheia de folhas e depois, no outro dia, começam a surgir os botões, as flores e os frutos. Isso tudo está simplesmente acontecendo. A criança que cresce no ventre da mãe não está fazendo nada. Ela está em Wei Wu Wei. Mas não que nada esteja acontecendo. Na verdade, tem tanta coisa acontecendo que nunca mais na vida dessa criança tanta coisa estará acontecendo. Esses 9 meses no útero contêm tantos acontecimentos que nem se você viver 90 anos vai ter tanta coisa para acontecer. Milhões de coisas estão acontecendo. A criança é apenas concebida como uma célula invisível e então depois as coisas começam a acontecer, as coisas começam a explodir. A criança não fica sentada ali naquela pequena célula como um adulto em miniatura, pensando e planejando, se preocupando e sofrendo de insônia. Não há ninguém ali. Entender isso é entender um homem como Buda. E entender que as coisas podem acontecer sem você jamais ter que se preocupar com elas. As coisas sempre estiveram acontecendo. E mesmo quando você se torna um agente, alguém que faz alguma coisa, você se torna isso na superfície. No fundo, as coisas continuam acontecendo. Quanta coisa está acontecendo dentro de você sem que você tenha que fazer nada? O fazer acontece apenas na superfície. Você pode viver na superfície de maneira artificial, mas lá no fundo, no âmago do seu ser, você sempre vai ser natural. A sua artificialidade se torna simplesmente uma camada que encobre a sua natureza. Mas essa camada fica cada dia mais espessa. Mais pensamentos, mais planos, mais atividade, mais ação. Mais do agente, mais do ego. E se torna uma crosta. Essa crosta que Buda chama de samsara, o mundo. O fenômeno do agente, do ego, você está perdendo a sua natureza, indo contra a sua natureza, se afastando da sua natureza. Um dia você distancia tanto que começa a se sentir sufocado. Você foi tão longe que um tipo de esquizofrenia surge no seu ser. A sua circunferência começa a desmoronar a partir do centro. Esse é o ponto de conversão, o ponto em que a religião se torna relevante. O ponto que você começa a procurar uma saída, o ponto que você começa a pensar: quem sou eu? O ponto que você começa a olhar para trás e se pergunta: de onde eu tô vindo? Qual é o meu rosto original? Qual é a minha natureza? Eu fui tão longe e agora é a hora de voltar. Mais um passo e eu vou desmoronar. Eu rompi toda a minha ligação, só resta uma pequena ponte. E aí, um pouquinho mais pra frente, ele traz: o natural não precisa ser alcançado. Ele já é seu, nunca deixou de ser. Você não vai alcançar a iluminação. Você precisa simplesmente abandonar a mente que quer alcançar. Eu acho que esse é um grande problema da gente, enquanto ser humano, vivendo a partir dessa mente humana, porque foi implantado, a gente foi doutrinado a acreditar
que as coisas acontecem a partir da nossa ação. Só que quando a gente olha para a natureza e a gente percebe que tá tudo acontecendo, que os animais são, que as plantas são, as estações do ano são, e tá tudo acontecendo independente de uma ação, trazendo isso para nós, para nossa identidade humana, apesar dessa identidade humana, em essência, o âmago do nosso ser, a nossa realidade verdadeira, o nosso ser verdadeiro, é um fragmento do todo, da natureza, de Deus, que já é tudo, já tem tudo. Então, se eu já sou tudo, eu já tenho tudo, essa é a minha natureza, tudo isso que eu acredito que eu preciso fazer, que eu preciso ter, que eu preciso alcançar, nada mais são do que efeitos das crenças que a gente foi aceitando enquanto identidade humana. Então, hoje, eu, além de sugerir essa leitura, é claro que é um livro muito bom, ele traz essas reflexões, traz essas questões sobre a iluminação, sobre o despertar, como algo muito simples, que é simplesmente trazer a nossa natureza de novo à tona, é te propor essa reflexão. Por que que tu quer o que tu quer? Por que que tu faz o que tu faz? Quando a gente para refletir sobre isso, normalmente a resposta que surge é: ah, mas porque tem que fazer, ou porque eu sempre fiz assim, porque a minha família faz assim. Só que nada é genuinamente algo que está alinhado com a nossa essência. E quanto mais a gente vai tirando essas camadas de crenças e voltando para a essência, a gente percebe que a gente não precisa fazer nada. Só que nessa realidade humana, a gente sempre está fazendo alguma coisa. Então, o que a gente faz não precisa ser algo para chegar em algum lugar, e sim o que eu quero fazer. Hoje é um sábado, 3 e pouco da tarde, e eu estou aqui gravando esse vídeo porque é o que eu quero fazer agora. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Eu tô morando na Argentina, em Buenos Aires, eu podia estar fazendo alguma coisa no centro, podia estar ali tomando um café, vendo esse dia que tá lindo. Eu poderia colher alguns limões ali do pé de limão que já tá carregado, eu poderia limpar a casa, eu poderia estudar, qualquer coisa, eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas o que eu elegi fazer agora, que é o que eu realmente queria fazer, era sentar e trazer os insights desse livro pra ti. Então essa tá sendo a minha ação inspirada. E eu não tô fazendo isso esperando nada em troca. Eu tô fazendo isso porque é uma forma de transbordar o meu ser. Eu li esse livro e eu gostei tanto dele, eu achei que fez tanto sentido pra mim, que eu escolhi transmitir através desse vídeo. E aí eu não tô esperando nenhum resultado. Pra mim isso aqui é o que importa, o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. Tem dias que eu não quero fazer nada, tem dias que eu fico na cama vendo série, que eu faço uma comida, tem dias que eu não faço nada, mas tem dias que eu quero fazer e aí eu faço muitas coisas. O importante é tu lembrar que tu não precisa fazer nada para. Então, eu quero vender alguma coisa, eu preciso fazer. Não. O que que eu faria na minha realidade ideal? O que que vem como ação inspirada? Eu tô com vontade de postar em algum lugar, ou eu não tô com vontade de fazer nada. Não importa. As coisas acontecem independente da nossa ação. E aí o que a gente faz, que é ação inspirada, já é efeito positivo de crenças positivas. Espero que tenha feito sentido pra ti. Se tu gostou, comenta aqui pra mim. Eu tenho um grupo que é o Almanac. Na assinatura anual, tu tem acesso lá ao grupo do WhatsApp, além de aulas gravadas, que são aulas nesse formato aqui, sobre vários assuntos. Eu compartilho também questões minhas, exemplos pessoais, e tem um drive lá com vários livros. Todos esses livros que eu indico estão lá disponíveis para fazer o download. Então, se tu quiser ter acesso, tem todos os links aqui na descrição. E também tem todo esse conteúdo gratuito aqui no TikTok, no Instagram, tu pode aproveitar. E se tu quiser ter um atendimento mais próximo, também tenho consultoria, tenho outros produtos que podem te interessar. Só entrar aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Fico muito feliz que tu tenha se conectado comigo e a gente se vê no próximo vídeo.